Bom dia, bom dia, bom dia! Como você está nessa primeira semana do ano? Eu sei que a gente já está caminhando para o final de 2024, mas para deixar o devocional bem redondinho, eu resolvi começar 2025 ainda em 2024, tá? Eu tô muito feliz em começar mais um ano trazendo mais a palavra de Deus para sua vida, para o seu coração. Durante o ano de 2025 inteiro, nós vamos estudar Mulheres da Bíblia, com devocionais inéditos, aplicações inéditas. Para você aí que não acompanhou o devocional desde quando eu comecei, tem a oportunidade de aprender junto comigo. Para você aí que lembrou de uma amiga que precisa aprender mais sobre a palavra de Deus, e começando pelas mulheres, para a gente se identificar mais um pouquinho, tem a oportunidade de convidá-la para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso para a gente crescer em unidade, em graça e, acima de tudo, em conhecimento da palavra de Deus. Nessa primeira semana do ano, nós vamos estudar a Eva, nós vamos estudar sobre propósito e a origem da mulher. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. O tema do devocional dessa segunda-feira é o propósito inicial da criação da mulher. O texto está em Gênesis capítulo 2, versículos de 18 a 23. Se você tiver Bíblia, abre aí sua Bíblia comigo para ler juntinho com a gente. E se você não tiver, pode escutar sem problema algum, porque eu vou ler o texto para você, tá certo? Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, aprendendo mais da Tua palavra, aprendendo mais sobre os Teus ensinamentos e sobre aquilo que o Senhor quer que a gente seja, a mulher que o Senhor quer que a gente seja. Peço a Ti, ó Pai, que ilumine a minha mente para que eu possa entregar para essa mulher que está ouvindo, assistindo esse devocional comigo, aquilo que está em Teu coração. Peço que Teu Espírito Santo nos oriente, nos direcione. Eu não sei o que cada uma que está assistindo esse devocional aqui está passando, mas o Senhor sabe, e que a palavra de hoje chegue como uma flecha no coração de cada uma delas, faça diferença no seu dia, na sua semana, e que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. Abençoa-nos no dia de hoje, abençoa esse ano com esse projeto novo e que o Teu nome continue sendo glorificado, pessoas tenham mais acesso à Tua palavra e sejam ainda mais fortalecidas por meio dela. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos embora, olha só. O texto de hoje, como eu falei, está em Gênesis capítulo 2, versículos de 18 a 23, e o texto diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Porém, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou-a num lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Esse texto aqui em Gênesis, ele fala um pouco sobre a criação da mulher, exatamente como foi que Deus fez a mulher. O tema do devocional dessa segunda-feira é o propósito inicial da criação da mulher. Muitas vezes nós nos confundimos diante de tantas possibilidades no mundo, diante de tantas oportunidades da gente crescer, da gente se desenvolver, da gente ser mulher. São tantas possibilidades hoje, né, que aparecem para nós. Só que tem uma coisa que a gente não pode esquecer: a nossa essência, a nossa origem, exatamente o propósito inicial para a nossa criação. E eu sei que é um pouco delicado, porque a gente tem um coração que quer abraçar tudo, que a gente quer tudo que a gente puder, a gente quer ter, não é? Mas a gente não pode se desviar do nosso propósito original.
Aqui a palavra de Deus ela é tão clara porque na criação Deus mostra exatamente o que ele fez. Quando ele fez o homem, ele deu um propósito de vida para aquele homem. A Bíblia mostra que Deus, quando fez Adão, disse exatamente o que ele ia fazer, o que ele ia cuidar, como ele ia cuidar, quais eram as atribuições dele. Pronto, tá aí a tarefinha dada. Quando Deus vai fazer a mulher, Deus disse o porquê a mulher seria criada, qual era o objetivo inicial dessa mulher. Só que, infelizmente, nós nos confundimos muitas vezes com as narrativas do mundo que querem nos fazer acreditar que as atribuições iniciais de Deus para nós não são suficientes, são pequenas demais e a gente não pode pensar dessa forma. Olha, várias vezes conversando com amigas minhas, eu tento de alguma forma trazer essa clareza acerca da nossa responsabilidade, acerca da nossa função aqui na Terra. Não é que a gente não possa fazer outras coisas, trabalhar, crescer, a gente pode todas essas coisas, mas a gente não pode esquecer de forma alguma que Deus nos criou em primeiro lugar para sermos auxiliadoras, para sermos sábias, para sermos uma sustentação espiritual, emocional e infelizmente muitas vezes o mundo quer nos fazer acreditar que essas atribuições são pesadas demais para nós, que essas atribuições não servem para nós. Não, você não merece isso, você não precisa disso, ficar dando conselho, ficar sendo aquela base espiritual, emocional, não, isso é muito pouco para você. A gente vai ver ainda essa semana que de certa forma foi isso que a serpente fez Eva acreditar, que ela merecia muito mais, que ela tinha que ter muito mais. E veja, uma coisa é você querer só o mais e anular, ignorar o básico que todas nós precisamos ter. Então, quando a palavra de Deus diz aqui, olha como esse versículo é forte, eu quero que você preste bastante atenção. Quando a palavra de Deus diz aqui no versículo 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e o fechou no lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Aqui, a gente precisa lembrar que Deus, ele nos criou manualmente. Isso é lindo, é lindo. Deus, ele nos fez de uma forma tão detalhista, Deus nos fez de uma forma tão preciosa, colocou atribuições em nós tão nobres que, infelizmente, nós estamos deixando isso passar. Eu não sei como está seu coração hoje, eu não sei como está sua vida hoje, como está sua vida pessoal, seus relacionamentos interpessoais, como é que está o seu sonho de futuro, o seu sonho para 2025, eu não sei. Mas eu quero aqui lançar um desafio para você. A palavra de Deus nos mostra desde a criação que Deus criou a mulher para que ela seja uma auxiliadora idônea, e isso é fantástico. Sobre nós há uma responsabilidade divina, literalmente, aconselhar, orientar, suprir emocionalmente, ser aquela base espiritual também, e a gente não pode deixar isso passar, isso é muito importante. Que esse ano, em primeiro lugar, o nosso coração esteja focado em uma coisa: voltar para o nosso propósito original. Nós temos propósitos na vida, a gente quer crescer, a gente quer muita coisa, isso não é um problema, mas que em primeiro lugar o nosso coração esteja pensando assim: Senhor, coloca em mim o desejo de desenvolver aquelas funções iniciais que o Senhor colocou na minha vida. Eu não quero de forma alguma negligenciar o básico que o Senhor tem para mim, porque às vezes a gente acha que é muito pouco para nós, mas a gente não tem noção da tamanha responsabilidade que Deus confiou a nós e como isso é importante. Eva ignorou essa responsabilidade de ser uma conselheira, de ser uma auxiliadora, uma parceira, uma mulher que está dividindo uma missão, compartilhando uma missão extraordinária ao lado do homem que Deus confiou a ela também. E aqui a gente não precisa se prender apenas no aspecto de relacionamento, tá? Relacionamento romântico, homem e mulher, não. É também, certo? Mas não é só nesse tipo de relação que a gente tem que exercer essa função extremamente feminina que Deus nos dá, de sermos auxiliadoras, conselheiras, parceiras. Se o seu coração não está alinhado nesse propósito inicial que o Senhor confiou a nós desde a criação, o meu desafio para você é que você busque voltar para esse lugar. Não é fácil, mas a gente pode diariamente buscar um pouquinho esse desenvolvimento, que é inclusive o que eu faço aqui todo dia ao trazer conhecimento devocional aqui para você, com Deus, porque a gente começa a aprender como de fato a gente pode
ser mais sábia, como a gente pode ser mais paciente, como a gente pode ser mais sensata, ter mais discernimento espiritual. Tudo que Eva, infelizmente, não teve. Tudo que Eva deixou se enganar com o passar dos dias, que talvez a gente tenha repetido o mesmo que ela com o passar dos nossos dias. Então, eu não sei como é que está seu coração, mas eu quero te dizer que Deus te chama hoje para ser uma mulher, uma auxiliadora idônea, uma parceira, uma mulher sábia que busca em primeiro lugar, antes de qualquer outra performance de corpo bonito, cabelo hidratado, unha bem feita, todas essas coisas são maravilhosas, mas o seu coração em primeiro lugar precisa estar alinhado, o meu também, e é por isso que eu estou aqui. Eu quero te convidar para se aproximar ainda mais do Senhor nesse ano, para colocar o seu coração em primeiro lugar. Neste lugar, Senhor, realinha o meu coração ao propósito inicial pelo qual fui criada. Qual é a minha finalidade aqui? O Senhor eu tenho plena convicção disso. O Senhor me fez de uma forma única, o Senhor me fez com muitos detalhes. E eu sei que há um propósito, mas o básico de toda mulher eu talvez possa estar negligenciando. E eu quero que nesse ano o Senhor me ajude a realinhar esse propósito. Eu quero voltar ao propósito inicial. Eu quero ser aquela mulher auxiliadora, idônea, sensata, sábia, que sustenta espiritualmente, emocionalmente, que suporta com amor a minha família, a minha relação pessoal, seja com o namorado, o marido, o noivo, que eu possa ser a base que o coração de muitas pessoas também possam descansar. E antes que venha qualquer tipo de papo, mas você não precisa disso, cada um com seus problemas, etc e tal. Imagina se Jesus pensasse nisso, não é? Quando ele carregou sobre si os nossos pecados. E aí você pode dizer assim: Mica, mas Jesus é Jesus, eu sou eu. Mulher, a palavra de Deus diz que nós fomos feitas à imagem e semelhança de Deus. E o nosso alvo é Cristo. Nós precisamos buscar cada dia, todo santo dia, parecermos um pouco mais com Cristo. Então tem coisas que a gente sim, mesmo não sendo fácil, vai precisar desenvolver para cumprir em primeiro lugar aquele propósito que Deus confiou a nós. Então que nesse ano, nessa segunda-feira, você possa refletir acerca do seu propósito aqui, a forma como você está lidando com a função básica que Deus confiou a você, seja você solteira, casada, não importa, você é uma mulher que Deus criou, Ele tem sim um propósito básico para você, que está aqui descrito no livro de Gênesis capítulo 2, que você possa pedir ao Senhor, em primeiro lugar, sabedoria. E mesmo que não haja disposição, mas que haja um coração disposto a obedecer. E a gente vai ver, quando a gente não faz isso, o que é que acontece, tá? Ao longo dessa semana a gente vai estudar Eva e eu vou trazer aqui para você aplicações para que nós possamos voltar o nosso coração para aquilo que Deus quer que a gente seja. Tá bom? Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente segunda-feira. Envia esse devocional para 5 amigas e vamos começar a fazer uma grande rede, uma grande comunidade de mulheres que, em primeiro lugar, tem o coração centrado em Deus, tá bom? Um beijo grande, até amanhã. Tchau!